Capítulo 1. São a história do mar, guerra e paz. O homem comum acostumou-se a olhar para o mar e ver nele apenas a imensa massa líquida que orna os litorais, cativante por sua beleza plácida nos dias calmos de céu azul e temível nas ressacas e demais horas de grande agitação. Vêem-se os pássaros marinhos que o sobrevoam, conhecem-se os barcos e navios que nele flutuam, sabe-se e até vive-se muito de seu romantismo, mas pouco se cogita do valor real do mar para a vida. Desconhecem-se aspectos fundamentais do papel do mar no progresso, na grandeza e na decadência dos povos. Pouco se conhece a história do mar. Entretanto, é preciso conhecer melhor o mar. Particularmente no Brasil, onde muitas vezes já se abordou o problema, há necessidade de se formar definitivamente uma consciência marítima que corresponda à nossa realidade geopolítica. Só encontraremos, porém, bases reais para a formulação de uma política marítima, em época já tão avançada da era cósmica, se conhecermos solidamente a experiência alheia e a nossa própria nesse setor, isto é, se formos capazes de buscar na história o que ela possui para nossa orientação. É tarde demais para começarmos do nada, sobretudo quando já possuímos um background histórico que nos autoriza um avanço que não pode ser tímido, mas deve ser impetuoso. Não pretende este livro ser outra coisa que um breve resumo histórico sobre a influência do mar e do que a ele está ligado no curso da vida do homem. Muitas vezes foi extremamente decisiva uma ação marítima, industrial, comercial ou guerreira, para resolver graves problemas que se têm apresentado à humanidade. O homem já pereceu e já foi salvo pelo mar. Nele encontrou alimento e por ele se expandiu desde tempos muito antigos. Os grandes povos nunca desconheceram sua importância. Todos os grandes impérios usaram e até abusaram do mar. Para nós, particularmente, basta um breve relance no passado para desconfiarmos, pelo menos, de que o mar teve alguma coisa a ver com a economia das grandes potências, os fenícios, que disseminaram o alfabeto, os gregos, que nos legaram imorredouros padrões de expressão artística e de pensamento filosófico, os romanos, que nos deixaram a lei e o costume da ordem e da justiça, os portugueses, que ligaram a Europa ao Oriente, os espanhóis, que ligaram o Velho e o Novo Mundos, os ingleses, que fizeram a Revolução Industrial, todos foram fundadores de impérios marítimos, todos conheceram a importância do mar. Poder marítimo. Não se trata de definir, mas de compreender. É mais fácil, no caso, evoluir do particular para o geral, em face de algumas confusões que se fazem em torno do assunto. É comum identificar imediatamente o poder marítimo com as esquadras militares, como se este poder se resumisse a navios de guerra. Não é esta, entretanto, a verdade. As marinhas de guerra são apenas uma parte, e não são a maior parte, do poder marítimo. Elas constituem o chamado poder naval por reunirem parte dos elementos diretamente responsáveis pela garantia do exercício da soberania de cada país no mar. Sendo assim, o poder naval compõe-se de uma esquadra ou de forças navais, como núcleo, das bases navais, do pessoal engajado, e de vários outros elementos diretamente ligados à guerra naval. Esse poder naval, contudo, como dissemos acima, é apenas uma fração do poder marítimo de uma nação ou de um grupo de nações. Além do poder naval, o poder marítimo engloba a marinha mercante, o território marítimo, as indústrias subsidiárias, a vocação marítima do povo, a política governamental e outros elementos afins. Assim, toda a potencialidade marítima de um país, traduzida em termos de uso do mar, constitui o seu poder marítimo. Dissemos uso do mar e esta expressão pode parecer que, então, englobar o poder naval aí é pura formalidade. Não o compreenderemos assim se atentarmos para o que disse o almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, não compreendo defender-se um mar que não se use. A recíproca é verdadeira, muito dificilmente se conseguirá usar um mar sem defendê-lo devidamente. Isto está sobejamente demonstrado pelos fatos registrados na história, cuja interpretação adequada nos cabe elaborar. Domínio do mar. Ainda hoje, cerca de 98% do comércio internacional faz-se por mar. Isso ilustra bastante o emprego pacífico das águas, em que podemos considerar, também, as vias lacustres e fluviais, além dos canais especialmente construídos no interior dos países e que, como no caso da Europa, chegam a formar enormes redes de comunicações. Falando especificamente do mar, temos também a considerar as comunicações marítimas, que são as vias pelas quais se ligam os diversos pontos terminais junto ao mar. Essas vias compõem-se das rotas de navegação mundialmente usadas nos oceanos e mares. Por elas flui todo o comércio a bordo das embarcações mercantes. Em caso de guerra,
torna-se necessário impedir que o inimigo use as suas comunicações marítimas para que não se possa prover de novos elementos que lhe facilitarão as hostilidades. Do mesmo modo, além de negar ao inimigo o uso de suas comunicações marítimas, tem-se que garantir o livre uso das próprias comunicações. Quando se obtém isso, disse que se conseguiu o controle ou o domínio do mar na área considerada. Normalmente decide-se esse domínio do mar por uma batalha naval. O aniquilamento, ou seja, a destruição da esquadra inimiga é normalmente obtido por uma batalha decisiva, do que veremos alguns exemplos neste livro. Às vezes o acaso ajuda um dos contendores, quando uma tempestade destrói a força naval. Isso aconteceu muitas vezes na antiguidade e foi o que liquidou com a Invencível Armada. Invencível Armada. Os espanhóis nunca denominaram essa esquadra de Invencível Armada, chamavam-na Grande Armada. Foram os ingleses, após a vitória, que atribuíram a denominação depreciativa de Invencível Armada à força inimiga. Um típico navio mercante da antiguidade, o navio redondo. Reproduzido do livro Navio, de Bjorn Landstrom. A paralisação da frota inimiga é geralmente obtida quando um dos lados, sendo mais forte, tem condições de fazer o bloqueio, isto é, impedir a esquadra adversária de sair de suas bases. Também veremos vários exemplos através da história. Por vezes, uma batalha naval indecisa conduz a esse resultado, como aconteceu, por exemplo, depois da Batalha da Jutlândia, na Primeira Guerra Mundial, quando a esquadra alemã não se aventurou mais no mar. Quando, numa determinada área marítima, nenhum dos dois lados consegue o domínio do mar e ambos usam ou tentam usar o mar em seu proveito, disse que é um domínio do mar contrastado. As primeiras civilizações. Estado. A história não começou ao mesmo tempo em todas as partes da Terra. Aliás, ainda hoje há povos que vivem na pré-história, como parte dos índios do Brasil, por exemplo. As primeiras grandes civilizações nasceram à beira d'água, fosse de rios, lagos ou mar. Nas regiões banhadas por grandes rios, que serviam tanto para fertilizar o solo como para o transporte de mercadorias e pessoas, o progresso foi naturalmente muito mais rápido e eficaz do que em áreas menos favorecidas pela natureza. Nessas zonas privilegiadas, os homens não tinham que fazer tanto esforço para lutar pela vida. Essa largueza de tempo conduziu naturalmente à divisão do trabalho, à elevação religiosa, ao culto das artes etc. Por outro lado, foram essas regiões sempre muito cobiçadas pelos povos civilizados que habitavam territórios semidesérticos ou montanhosos e que, embora mais atrasados, eram geralmente mais belicosos. Se fossemos estudar, neste pequeno livro, a história militar dos povos que primeiro se adiantaram na marcha da civilização, veríamos que sua vida é uma luta quase constante com os invasores, às vezes de muito longe. O vale do rio Nilo produziu a extraordinária civilização egípcia, cujos monumentos gigantescos até hoje nos enchem de assombro e admiração. A civilização do Nilo é anterior a 4000 a.C., mas sua história só começa propriamente com a unificação dos reinos do Alto e Baixo Egito em 2900 a.C., feita pelo faraó Menes. A Mesopotâmia, onde correm os rios Tigre e Eufrates, foi palco das culturas de Sumer, de Akkad, da Babilônia e da Assíria, e sua história começa em 2800 a.C. No Extremo Oriente, nos vales dos rios Huanghe, Rio Amarelo, e Yangtze-Kiang, Rio Azul, também floresceu uma das mais velhas civilizações do mundo, a chinesa. A região dos rios Ganges e Brahmaputra produziu a civilização hindu, de cujas origens temos poucas informações com rigor cronológico. Mas, como se disse, também à margem dos mares a civilização começou cedo. No Oriente, a civilização japonesa e, no Mar Mediterrâneo, a cretense, ambas de tendência fortemente marítima pelo fato de estarem situadas em ilhas. A geografia, em grande parte, explica a história. Os povos marítimos. De todos os povos citados até aqui, o que mais nos interessa, por ter constituído a primeira talassocracia da história, é o cretense que habitava a ilha de Creta, hoje pertencente à Grécia. Suas origens remontam a 3400 a.C. Desde cedo, os minoanos se entregaram a um ativo intercâmbio comercial com os povos da região do Levante. Por volta de 2000 a.C., suas relações mercantis com o Egito eram intensas. Os cretenses dominaram todo o Mediterrâneo Oriental, mas, em 1750 a.C., um grande cataclisma arruinou o poderio de Creta e favoreceu a invasão de um povo continental vindo da Grécia. O poderio cretense não existia mais em 1400 a.C.
A herança dos cretenses foi recolhida pelos fenícios, que vieram a dominar não apenas o Mediterrâneo Oriental, mas todo o referido mar até o Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules na denominação grega. Os fenícios, povo pastor de origem semita, foram levados ao mar quando se instalaram em uma estreita faixa de terra espremida entre o mar e a montanha, além da qual poderosos vizinhos não permitiam sua expansão. A Fenícia corresponde aproximadamente ao Líbano de hoje. Mais uma vez, aparece a geografia explicando a história. Os fenícios não se limitaram, porém, ao mar Mediterrâneo. Navegaram as costas da Europa para o norte e chegaram a contornar a África numa viagem que ficou famosa. Sua principal colônia, Cartago, na África do Norte, veio a ser mais importante do que a antiga metrópole. Outra colônia, Cartago Nova, originou a Cartagena atual, na Espanha. Talassos igual mar e Cratos igual governo, ou seja, literalmente, governo do mar, disse do governo que é dominado por homens ligados ao mar, como os do comércio marítimo, da pesca, da marinha de guerra etc. Os minoanos, nome oriundo de Minos, seu mais famoso rei, muito conhecido pelos tributos que impôs aos gregos e pelo fato de ter sido o consolidador do poderio marítimo de Creta. Região do Levante, o mesmo que Oriente, onde o sol se levanta. Nome oriundo da expressão árabe Jebel al-Tariq, Rochedo de Tariq, o chefe da invasão da Península Ibérica no ano 800. Teriam os fenícios chegado ao Brasil? Há autores que defendem entusiasticamente essa tese e chegam inclusive a estabelecer a data, 1100 a.C., quando um navio desgarrado de uma frota que fazia o périplo da África teria chegado às costas da atual Paraíba. Por mais apaixonante que seja essa ideia e em que pese a sinceridade de seus defensores, ainda há muito que discutir antes de aceitá-la. Foram esses os principais povos navegadores da antiguidade, ou, pelo menos, os mais conhecidos. Os tartécios, no sul da Espanha, antes dos fenícios navegaram pelo Atlântico e teriam estado, segundo alguns autores, na América Central. Antes de os fenícios estabelecerem uma base naval em Gades, hoje Cádiz, essa cidade teria sido a capital dos Atlantes, povo também marítimo, remanescente da famosa Atlântida. O início do uso do mar. Em plena pré-história, sem dúvida, o homem já se movimentava na água, como mostra a inscrição em pedra encontrada em pleno deserto do Saara, que deve ter sido um mar anteriormente. A primeira embarcação teria sido um simples tronco de árvore sobre o qual o homem primitivo se deitava e remava com as mãos. Certamente, deve ter se molhado muitas vezes, pois bastava o tronco girar para que o navegante fosse à água. O homem, porém, aprendeu a fabricar barcos de cascas de árvore, talhando seu tronco ou, ainda, queimando aos poucos. Uma embarcação assim já não virava mais, a não ser com tempo anormal. O homem inventou também o remo, que servia tanto para impulsionar o barco, como para dar-lhe rumo. A vela foi outra grande invenção do homem pré-histórico, pois permitia-lhe descansar durante as travessias mais longas. O leme de popa, ou de cadaste, só apareceria no século XIV, sucedendo o leme de boreste, um tipo de remo usado para dar rumo à embarcação. Vemos, assim, que, desde muito cedo, a água era útil ao homem, não apenas para beber, cozinhar e lavar, mas, principalmente, porque os cursos d'água eram estradas naturais, muito mais suaves e fáceis do que quaisquer estradas em terra. Além dos rios, o homem também se aventurava no mar, em pequenas travessias e sempre à vista de terra. De qualquer maneira, o navio iria em breve tornar-se o principal meio de comunicação do homem, muito mais importante do que as caravanas terrestres. O início do comércio marítimo. Pouco se sabe com exatidão dos primeiros tempos do comércio marítimo, mas é fora de dúvida que, por volta do ano 2000 a.C., já havia intenso comércio marítimo em todo o Mediterrâneo Oriental, o qual se ligava por meio de caravanas terrestres e da navegação fluvial a um não menos florescente comércio no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Os primeiros grandes comerciantes, importadores ou exportadores de mercadorias, existiram no Egito, na Mesopotâmia e em Creta. A dificuldade em se reconstituir a história do comércio marítimo na antiguidade se deve, em grande parte, à tendência que tinham os povos da época de guardar segredo sobre suas rotas marítimas. Essa preocupação era tão grande que o cronista romano Estrabão conta um interessante episódio de um navio cartaginês, que foi propositadamente encalhado pelo seu comandante para que o navio romano, que o seguia, não descobrisse sua rota. O segredo era tão cuidadosamente guardado que até falsas histórias eram divulgadas para afastar possíveis rivais. O almirante cartaginês Himilco efetuou, no século VI a.C., uma viagem às Ilhas Britânicas,
terra do estanho, e de lá voltou com impressionantes notícias da existência de monstros marinhos, massas flutuantes de sargassos que prendiam os navios, etc. Isso, porém, não impediu que os punos continuassem a fazer esse comércio durante séculos. O comércio marítimo da antiguidade oferece ainda muitos pontos obscuros. Vários países citados nos escritos antigos, inclusive na Bíblia, até hoje não foram satisfatoriamente localizados ou, pelo menos, há dúvidas a seu respeito, tais como o país de Punt, o país de Ofir, o reino de Sabá, cuja rainha visitou Salomão, rei de Israel, Maribe, Tule ou Tule e outros. De fato, só com o aparecimento do trem de ferro a vapor no século XIX é que as viagens terrestres rivalizaram com as aquáticas. Proa de uma birreme grega, vendo-se o esporão, a arma principal dos navios da época, século V a.C. Reproduzido do livro Navio, de Bjorn Landstrom. O navio mercante da antiguidade. Embora os fenícios tenham sido os principais navegadores da antiguidade, a melhor descrição que temos de um navio mercante provém dos egípcios. O navio mercante, de um modo geral, apresentava forte calado e tinha a boca 8 relativamente larga. Por esta última característica era chamado navio redondo, o que evidentemente era força de expressão. Seu meio de propulsão era a vela, embora possuísse alguns remos para auxiliar a manobra de entrada e saída dos portos, assim como para o caso de completa calmaria. Quando parado, ficava fundeado, isto é, preso ao fundo do mar por uma poita. Embora suas dimensões fossem variáveis, sabemos que os navios mercantes gregos tinham, em média, um comprimento de 55 metros e boca de 13 metros. Como veremos mais adiante, o navio de guerra, que surgirá mais tarde, será bem diferente. As profissões marítimas. A figura do armador, ou seja, do homem que prepara navios para viagens, dotando de equipamento e de tripulação, é muito antiga na história. O armador nem sempre era o comerciante marítimo ou proprietário do navio, na antiguidade. Porém, o mais comum era ser as três coisas ao mesmo tempo. O comandante do navio, vulgarmente chamado de capitão, era geralmente um experimentado marinheiro, resistente às intempéries, enérgico e resoluto. O marinheiro, muitas vezes iniciado na profissão à força, costume que chegou até o século XX em muitos países, era geralmente um homem inculto que só conhecia bem a sua profissão. Também isso chegou até o século XX. A bordo cuidava das velas, dos cabos e fazia um sem número de funções variadas. O mestre era um experimentado marinheiro cuja atribuição principal era a manobra do velame e a supervisão geral do convés. Havia ainda a figura do piloto, que às vezes era o próprio capitão. Seu mister era a navegação e, para isso, tinha conhecimentos acima da maioria do pessoal, conhecimentos, diríamos hoje, técnicos. O transporte de riquezas pelo mar deu ensejo ao surgimento da pirataria, tão antiga quanto o próprio comércio marítimo. Isso suscitou a necessidade de os navios mercantes se defenderem, para o que se embarcaram guarnições aguerridas, aptas para o combate de abordagem. A crescente ameaça ao comércio marítimo, contudo, só pôde efetivamente ser controlada pela criação de navios especiais, com grande capacidade de manobra, cujo fim era a defesa dos pouco manobreiros navios redondos. Assim surgiu o navio de guerra, a serviço dos navios mercantes e, portanto, da economia de cada nação ou império. O navio de guerra egípcio, do qual temos a melhor descrição entre os mais remotos, tinha pouca boca, o que lhe valeu ser chamado de navio comprido, pois, ao contrário do mercante, era bem mais estreito. Tinha o fundo chato, o que, juntamente com a característica anterior, fazia com que oferecesse pouca resistência à água. Sua propulsão principal era o remo. Havia uma longa fileira de remos de ambos os bordos, manejados geralmente por escravos, prisioneiros ou condenados, que eram acorrentados aos bancos para que não tentassem fugir na hora do combate. Obviamente morriam quando o navio afundava. Os navios de guerra possuíam também velas, cujos mastros eram arriados na hora da batalha para evitar que sua queda atingisse os ocupantes do navio. As velas eram usadas nas travessias longas, longe do inimigo, a fim de poupar os remadores, e no caso de haver necessidade de bater em retirada para aumentar a velocidade de fuga. De fato, içar as velas era, no combate, sinônimo de fugir. Por causa do seu fundo chato e de sua pouca resistência aos temporais, os navios de guerra não fundeavam como os mercantes, eram puxados para a terra, ficando em seco. Essa circunstância ocasionou algumas batalhas navais travadas em terra, quando acontecia de um inimigo atacar a esquadra antes que os navios pudessem ser postos a flutuar. Quanto às suas dimensões,
Sabemos que uma trireme grega tinha geralmente 25 metros de comprimento por apenas 6 metros de boca. Batalhas navais travadas em terra. Batalha de Micale, 479 a.C., na qual os gregos venceram os persas, e Batalha de Egospótamos, 405 a.C., em que os espartanos venceram os atenienses, são as mais conhecidas. Navios transporte galera assírias. Reproduzido do livro História da Marinha, de Courtland Camby. Trireme grega, navio de 3 ordens de remos, era o tipo mais comum de navios longos na antiguidade. Havia outros navios com mais ordens de remos ou com mais remadores num só remo, como o quinquirremes etc. O navio de guerra conduzia a bordo, além do pessoal marítimo como qualquer navio, os guerreiros e os remadores. Já vimos o que eram estes últimos infelizes. Os guerreiros eram soldados terrestres que simplesmente embarcavam e seus comandantes comandavam a batalha naval. Assim foi na Batalha de Salamina, 480 a.C., a primeira grande batalha naval da história. Mais tarde, porém, o combatente do mar foi se distinguindo do combatente de terra, e o ateniense Formion será o primeiro general do mar, ou seja, o primeiro almirante. Mas a arma principal do navio de guerra não era o soldado que ia a bordo, mas uma protuberância colocada na proa do navio a linha d'água chamada esporão, arite ou rostrum, destinada a penetrar profundamente na nave inimiga e, assim, pô-la a pique. Acontecia, porém, muitas vezes, que o esporão se quebrava com o choque e o navio atacante, com um rombo na proa, também ia a pique. Foram os fenícios os grandes aperfeiçoadores do esporão, que passou a ser revestido de bronze, o que o tornou ainda mais temível. Comparação entre o navio mercante e o navio de guerra. Se compararmos os dois tipos básicos de navios da antiguidade, vemos que o primeiro era lento e bojudo, ao passo que o segundo era rápido e esguio, o que se explica pelas suas finalidades. Enquanto o mercante pretendia transportar o máximo possível de carga com um mínimo de custo operacional, o navio de guerra queria chegar o mais rapidamente junto do inimigo e vibrar-lhe um golpe de morte, pouco importando quanto custasse isso em termos de dinheiro. Sim, porque, enquanto um navio mercante tinha uma tripulação pequena, um navio de combate levava, em média, 200 homens, mesmo considerando que os remadores não eram pagos pelo seu trabalho. A necessidade de alimentá-los e mais a despesa com todos os guerreiros e tripulantes fazia com que o navio de guerra fosse caro, que só os governos podiam permanentemente manter. O ateniense Formion, vencedor dos espartanos e seus aliados em vários combates, principalmente na Batalha do Golfo de Corinto, 429 AC, quando fez inteligente manobra antes de atacar. É considerado o pai da tática naval, que, depois dele, passou a ser feita pela combinação de choque e movimento. Só no século XIV surgiu o terceiro elemento, o fogo, isto é, o canhão. Embarcações do Nilo, anteriores a 2000 a.C., acervo iconográfico do Serviço de Documentação da Marinha.